O Marcelo perguntou qual tipo de exercício pode fazer quando vai a uma trilha qualquer, ou na mata, ou em algum ponto na natureza, né? Poderia passar alguns exercícios para quem está começando, principalmente, né? Sim, olha só. A importância dos primeiros exercícios é você tentar ativar a energia do local que você está treinando. Porque quanto mais você conseguir interagir na malha eletromagnética daquele local, mais fácil fica para você fazer treinamento e para você levar grupos naquele local. Então, a primeira coisa que seria interessante você fazer é você sempre tentar puxar uma nave do GNA, né? Então, você vai esfregar as mãos, pressionar as têmporas, né? Mentalizar ali que você está vendo flashes no céu para você, né? Até marca um tempo aí, 19 minutos, 29 minutos para você ver esses flashes. E na medida que que essas naves começarem a aparecer, jogar os flashes, você vê essas luzes do céu, elas vão estar ativando o seu campo bioplasmático, dando uma acelerada na sua frequência, aumentando a sua carga vibracional, mas também trabalhando o campo vibratório do local onde você treina. Então, se você vê que é um lugar propício, né, às vezes numa montanha, perto de gruta, em água, são lugares mais propícios, mas tem outros também que são bons, é legal você treinar sempre naquele lugar. E aí, se tiver uma trilha depois da parte das naves, você dá uma caminhada, marca um tempo, por exemplo, 19 minutos e caminha dentro daquela trilha, e depois você para num ponto para mentaliza que a sua frequência cerebral está acelerando e observa fenômenos. Observa se não vão ter fenômenos de sonoplastias, que são sons que aparecem. Tem um outro que é interessante, que é você mentalizar que você é uma antena na natureza, emitindo cores dourada, prata e verde. E aí você mentaliza que você está em total harmonia, como se você e a natureza fossem uma coisa só. Você e a tecnologia da natureza são uma só coisa. E aí você mentaliza que você está atraindo animais. Aí esse exercício você vai ter marcando sempre 29 minutos. E quando você conseguir atrair para perto de você 3 animais, você sabe que você atingiu o objetivo. Qual que é o objetivo desse exercício? É você entrar na sintonia dos elementais e dos entiais, que são eles que te dão sustentação para a conversação com os parceiros. Então esse exercício é muito bom para isso também. Lembrando que existem pontos na Terra em cima da malha magnética. E esses pontos nós chamamos de pontos energéticos. Quando a malha ela fica um bom tempo sobre um ponto energético e aquele ponto foi trabalhado pelos dimensionais, ou ali o vórtice de energia foi bem ativado, né? De certa forma, a frequência foi estabilizada nesse ponto energético. Ele se torna um ponto vibracional, que a gente chama, né? Os nossos amigos passaram para nós esse termo, ponto vibracional, que na verdade é um ponto energético que mantém a sua vibração ativa. Já os pontos energéticos, eles podem ficar desativados em alguns momentos, devido ao movimento da malha magnética e da interação dos dimensionais e da interação com os parceiros também nesses locais. Por exemplo, lá em Dáquila, lá em Havalon, Zigurates, nos pontos que existem lá, já são pontos vibracionais. Até porque a própria região ali já é um ponto vibracional muito antigo, né? Porque, assim como na Amazônia, Ratanabá e vários vórtices ativos hoje. Mas existem pontos que ainda não foram 100% trabalhados, ativados, mas são pontos energéticos. Então, a gente está caminhando, por exemplo, numa trilha, você vai perceber claramente a diferença, né? Quando existe um ponto energético ali, as interações, como o Otávio falou, os fenômenos e tudo mais, facilita essa interação, principalmente com a presença de dimensionais nesse ponto, que conflui com a malha magnética e com os vórtices, né? E com o que tem no local, por exemplo, pedras, rio, cachoeira, mata, a natureza em si, né? Cristais próximos da região ali, enfim, os elementos, né? E quando você ativa aqueles pontos, eles vão se tornando pontos vibracionais à medida que o trabalho vai intensificando e os fenômenos, as interações vão intensificando